Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1, verso 13. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Vamos repetir, todos nós, está aí no telão, apenas o verso de número 16. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém, vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós estamos nessa noite, uma noite, Senhor Deus, de celebração, uma noite de alegria, de memória, Pai, pelo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Nessa noite, Senhor Deus, nós cantamos a Ti. Nós falamos que o Senhor nos libertou, que o Senhor nos purificou. Pai, mas neste momento nós queremos ouvir a Tua voz, através da exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Senhor Deus, fale com aqueles que nos acompanham pela internet, com aqueles que vieram nessa noite pedindo orientação, direção, resposta. Que a Tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz, possa, Pai, cumprir o propósito pela qual ela foi designada. E assim, ó Deus, como um dia, por o Teu servo apóstolo Paulo, que no abrir da minha boca, Senhor, seja-me dada a palavra para fazer notório o mistério do Evangelho. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos começando um novo tema para o mês de fevereiro. E todo esse mês de fevereiro nós vamos falar sobre santidade. E eu, pensando em um tema para esse mês, nós tínhamos terminado o 7 Eu Sou de Jesus lá em João. E hoje nós vamos começar então a falar sobre santidade. Acho que todo mundo tem algum tipo de mania. E talvez em algumas das minhas manias eu possa ser considerado enjoado. Por exemplo, eu não gosto de ficar com a mão oleosa. Comeu alguma coisa, ficou óleo na mão, eu tenho que lavar logo, aquilo me dá agonia. Não sei se tem alguém assim, parecido comigo. Mas se está com aquela gordura na mão assim, eu tenho que lavar logo. E se eu puder comer com garfo e faca, eu prefiro do que comer com as mãos. E as meninas tiram sarro, né? Pai, tudo você vai comer garfo e faca. Eu não gosto de sujar as mãos. E a gente tem um monte de exemplo que a gente poderia pensar de coisa que talvez a gente toca, pega, que você não gostaria de pegar. E aí nós vamos talvez pensando em mais algumas coisas. Você que tem cachorro, o gato, está andando lá no fundo do quintal, descalço. Descalço é melhor do que com chinelo. Você está andando lá descalço, de repente você pisa e sente que o negócio subiu entre os dedos assim. Não vou falar o nome, né? O que é que a gente faz? Imediatamente nós vamos fazer o quê? Vamos lavar. Porque só passar um papelzinho não adianta. Você pisou naquele negócio, né, que é meio crocante por fora e mole por dentro. Papel não dá. Então, automaticamente, imediatamente, você vai querer fazer o quê? Vou lavar. Nossa, pisei. Nossa, tal. E aí parece que o cheiro fica impregnado. Parece que você decora, memoriza aquele cheiro e parece que ele fica. Então pode ser no pé, pode ser na mão. Pegou alguma coisa, nossa, o que foi que eu peguei e tal. E você lava a mão e parece que não sai. E, às vezes, determinadas coisas podem nos fazer nos sentir sujos. Alguma situação que ocorreu, você fala, nossa, eu estou me sentindo sujo. Eu preciso tomar banho logo.
eu operei de hiperidrose não, né, de simpatectomia, que é para parar de suar. Hiperidrose é o problema, né? Operei de simpatectomia. Faz 2 cortezinhos aqui para desligar o chuveiro, né? Mas um não resolveu, não. Então, eu tenho que estar tomando banho constantemente, porque eu tenho suor excessivo. E, dependendo do suor, eu me sinto sujo. Eu preciso tomar banho, eu preciso me lavar, porque eu não quero aquilo no meu corpo. E a semelhança disso, irmãos, na nossa vida, é o pecado. O pecado, ele tem a mesma ideia. Você se sujou com o pecado. E quando você tem o temor de Deus, ou quando o temor de Deus ainda está na tua vida, você quer se limpar daquilo. Você sente sujo. Você sente mal. Você não queria que aquela sujeira entrasse na sua vida, na sua alma, no seu coração. Então você quer se ver limpo dessa coisa. E aí então, a gente vai correr aos pés do Senhor. Assim como você não queria ter pisado em algo lá no seu quintal que fede, que faz mal, da mesma forma um crente temente a Deus não quer que o pecado encoste nele. Mas pode ocorrer. E aí eu digo que o pecado é um acidente. O que é um acidente? Você não está pensando em pecar. Você não acordou 7 horas da manhã com desejo de pecar. Mas ele pode ocorrer. E aí, a primeira carta de João, ele já nos dá a orientação. Se nós falarmos, dissermos que não temos pecado, nós já pecamos. E aí ele diz, filhinhos, não pequeis, mas, todavia, entretanto, se vocês pecarem, existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele vos perdoará de todo pecado. Então, quando o pecado ele alcança a nossa vida, a gente começa a se sentir sujo. A gente fica mal. E a gente quer ser limpo daquilo. É por isso que o hino nos diz que o sangue de Jesus nos fez mais alvo, mais limpo, mais branco, mais puro que você olhar para uma própria neve. E aí no texto que nós lemos, Pedro está tratando, a partir do verso 13, especificamente sobre santidade. Pedro está escrevendo de Roma, e ele se dirige aos irmãos que estão dispersos pelo mundo, assim ele fala no verso 1, ele chama dos forasteiros. E ele cita algumas cidades nesse texto: Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e Bitínia, nessa região onde é a Turquia e a Grécia. E Pedro, quando ele começa a sua carta, ele já se apresenta com muita objetividade. E ele diz então, Pedro, filho de, chamado por Jesus Cristo, verso 1, ele diz assim, Pedro, após Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos, no Ponto, Galácia, Capadócia, na província da Ásia e Bitínia. Ele não fala, não se chama de Simão. O nome de Pedro, não sei se vocês lembram, era Simão. Mas Simão era uma espécie de eu vou falar bem rasteiro assim para você entender, talvez uma espécie de um bambuzinho fino. No bambu é duro, mas uma planta muito mole, aquilo chamava Simão. E aí Jesus começa a chamar ele de Pedro, Simão Pedro. Que Pedro agora significa rocha. E aí o apóstolo Pedro, ao longo da sua carta, ele vai encorajar os seus leitores, aos irmãos que estão na dispersão, a ter esperança. Pedro está em Roma, o Império Romano está perseguindo, pessoas estão sendo presas, pessoas estão apanhando, pessoas estão pagando com a própria vida, e Pedro então está escrevendo a esses irmãos, para que eles tenham uma esperança.
Mas essa esperança não é necessariamente no mundo melhor. Uma esperança que está em Cristo Jesus. E ele caracteriza esse crente que espera pacientemente a salvação que Deus prometeu ao seu povo. E ele gostaria de dizer que a esperança é uma espera disciplinada. Ninguém gosta de esperar, irmãos. Ninguém gosta de perder tempo. Mas Pedro está escrevendo que eles deveriam ter fé e esperança no Senhor. E aí, além da esperança, há um apelo de Pedro à santidade. De como viver num mundo tão marcado pelo pecado. Como viver no mundo, na nossa vocação, no nosso viver digno do nosso chamado. Os dias de Pedro eram difíceis. Mas você abre o celular, você está diante de tanta coisa que faz o nosso mundo muito complicado também. E aí a gente faz logo a primeira pergunta. O que é santidade? Essa palavra ela começa a aparecer lá no Antigo Testamento. Vai aparecer da raiz Kodesh, que significa separação ou santidade. Já o verbo Kadash quer dizer separar. E aí nós vamos encontrar a palavra mais comum que popularizou no meio cristão, Kadosh. Kadosh, santo. E aí, no Novo Testamento, a palavra para santo é hagios, ou hagios, conforme a pronúncia. E é interessante notar que essa palavra aparece mais de 600 vezes no Novo Testamento. A palavra santo, a palavra separado. Aí a primeira vez que aparece o termo santo, santidade, ou essa raiz hebraica, está lá em Gênesis capítulo 2, verso 3. E ele diz, então Deus abençoou o sétimo dia e santificou. Porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizaram. Já no capítulo 2 de Gênesis, no início da história da humanidade, Deus está santificando, está separando, está tornando aquilo puro para Ele mesmo. E lá em Levítico, capítulo 11, verso 44, vai ser de onde Pedro faz a referência lá do verso 16, que nós repetimos juntos. Levítico 11, 44 vai dizer, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E é sobre esse texto, irmãos, que eu gostaria de ministrar nessa noite, sobre o seguinte tema, gostaria que você repetisse comigo, desafios à santidade. Vamos lá, 1, 2, 3. Meus irmãos, o primeiro desafio é que eu preciso estar preparado para agir. Eu preciso estar preparado para agir. Verso 13, portanto, estejam com a mente preparada, pronto para agir. Mantenha-se alertas, ponham toda esperança na graça que será dada a vocês quando Cristo for revelado. E ele começa a dizer, portanto, estejam com a mente preparada. Perceba, irmãos, que a questão da santidade, ela passa primeiramente pela nossa mente. Ela passa pelo nosso coração. É na nossa mente, é no nosso coração, é na nossa cabeça, onde tudo acontece. E aí nós estamos vendo Pedro citando algo semelhante àquilo que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, quando ele diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita.
perfeita. Então Pedro nos chama a atenção, irmãos, para nos prepararmos para a ação. Nos prepararmos para nós lidarmos com o pecado. Na versão corrigida, vai dizer, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. O tradutor da corrigida, ele tinha em mente o roupão que todo judeu usava. Se você olhar hoje lá o povo árabe ou judeu, muita gente ainda usa aquele roupão. E aí, se a pessoa precisasse correr com aquele roupão, ela ia cair. Sai correndo com aquilo, as pernas iam atrapalhar aqui. Se tivesse alguma emergência com aquele roupão, poderia pegar ele de surpresa. Então, quando ele fala que cingiu os lombos, significava que ele pegava um tipo de corda, erguia um pouco aqui nos joelhos, amarrava aqui nos lombos, né? Amarrava, e aí ele ficava pronto para qualquer ação, para qualquer coisa. E aí quando ele está traduzindo isso, ele está dizendo o seguinte, é mais ou menos, olha, fique com o seu entendimento preparado. Fique com a sua mente preparada. Esteja pronto. O que ele está dizendo é, não permita que qualquer coisa atrapalhe o seu entendimento. Agora, entendimento aqui não tem a ver necessariamente com inteligência. Não tem a ver com estudo. Não tem a ver com o conhecimento, sabedoria, mas o entendimento aqui refere-se ao entendimento acerca das coisas de Deus. Eu sirvo a um Deus santo. E acabaram de me oferecer uma cachaçinha aqui. O que eu faço? E aí ele diz o seguinte, é nessa hora que a gente precisa ter o quê? Consciência espiritual do seu relacionamento com Deus. Provérbios 4, 23 vai nos dizer sobre tudo o que você deve guardar. Guarda o quê? Teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Jeremias 17, 9 vai dizer, enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então a gente tem que tomar cuidado em não confundir a nossa ideia, a nossa intuição, o nosso eu acho com a vontade de Deus. Por exemplo, moçada aí que está nova, pensando em namorar, aí a moça, o rapaz, a moça achou um rapaz legal lá na escola. Ele fuma maconha, não trabalha, tira nota baixa, irresponsável, não obedece os pais. Mas aí a moça falou, não, pastor, eu vou orar por ele. E Deus vai transformar a vida dele. Deus pode fazer isso? Pode. Deus é todo poderoso. Mas a gente às vezes acha que as ideias do nosso coração são as ideias de Deus, e não são. Nem sempre a pessoa que vai buscar lá fora volta. Na maioria das vezes fica lá. Na maioria das vezes fica lá. E aí a gente imagina erroneamente que Deus está nos apoiando nisso. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração. E aí Blaise Pascal dizia o seguinte, a razão, tem razões que a própria razão desconhece. A gente precisa tomar cuidado em não tomar decisões com o nosso entendimento, achando que é algo da parte de Deus e não é. Pastor, apareceu um negócio bom para mim, pastor. Olha, que negócio. Se eu não fizer esse negócio agora, e olha, eu vou ganhar muito dinheiro, pastor. E tem mais, hein, pastor? Se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ser até dizimista na igreja. Oh, glória.
Aí você pergunta, que negócio que é? Não tem aqueles negócios assim, da China? Aí você fala assim, mas esse negócio não está batendo, esse negócio não está legal. Não, pastor, mas é sério. Olha, é certinho, o negócio é bom e tal, e etc. Nós estávamos lá no Paraná, e aí a Rebeca viu na internet lá que a Faber-Castell estava dando kit de material escolar. Gente, com o timbre da Faber-Castell, mas tudo muito bem produzido. Um Instagram com mais de 30 mil pessoas e tal, e ela me mostrou, né? E eu falei, nossa, mas parece que é legal. Aí estava assim, você só precisa pagar o frete. Aí eu falei, nossa, mas que benção, hein? Faber-Castell, abençoando minha vida, logo em janeiro, né? Vai entrar aí a escola e precisa. E aí, beleza, vamos lá, 37 e pouco. Né? Mandei para ela e tal. Aí eu falei, não, da Joana também, né? Vamos comprar também. Tal, né? Compramos também. Tal. Aí dali a pouco a gente já viu a nota da Faber-Castell. Golpe. Internacional. Né? Internacional. O negócio estava bonito, bem feito, bem elaborado. Não parecia golpe de jeito nenhum. Mas aí a gente tem aquele provérbio que os nossos pais diziam. Quando a esmola é demais... Opa, esse negócio está muito fácil. Está muito fácil. Ninguém está dando dinheiro assim para ninguém não, gente. Ninguém está presenteando assim, não. Então a gente precisa pensar. Será que eu estou preparado para lidar com as situações que vão me cercar? De repente tem aquele cara que é fake dói, sabe? Casado, muito feio. Aí parece aquela linda lá no trabalho. Linda, linda. Aí o cara fala, mas meu Deus, sou tão feio. Mas é linda, meu Deus. Será que é verdade? E aí começa a pensar, alimentar aquilo que não devia. E é aqui que Pedro está falando, toma cuidado, esteja com a sua mente preparada. Fique esperto, fique alerta. Olhe bem o que você está fazendo. E aí ele diz, estejam com a mente preparadas, pronto para agir, mantenham-se alerta. Fique esperto, estou de olho. Mas ponha a esperança de vocês na graça que será dada em Cristo Jesus. E aí, irmãos, uma vez que a gente tenha entendido que a santidade é um desafio diário, Pedro nos chama então para ficar esperto, para ficar vigilante, para ficar atento. Ah, pastor, mas é muito difícil. É verdade. E como que a gente vai conseguir isso, pastor? Através da graça que está em Cristo Jesus. Então eu preciso estar preparado para a ação. Segunda coisa, desafio à santidade. Eu preciso lutar contra os desejos do passado. Verso 14. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de quando? De agora? De antes. Quando vocês viviam na ignorância ou sem Cristo. E aí, como nós éramos antes de Cristo? Eu louvo a Deus pela sua vida que nasceu na igreja, cresceu na igreja, se casou na igreja. Glória a Deus por isso. Mas há muitos de nós que não teve esse privilégio. Então, como era a nossa vida antes de servir a Cristo? Cachaça, cigarro, droga, pornografia, mentira e tantas outras coisas que a gente poderia enumerar, mas Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, verso 19, e ele dá nome a algumas coisas. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria,
inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Paulo diz: eu vos advirto, como antes adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, talvez havia aqui dentro do público de Pedro pessoas que talvez foram viciadas em qualquer coisa. Aristóteles dizia que vício é qualquer coisa que tira a nossa virtude. Ele faz uma contraposição entre vício e virtude. E aí ele diz que nós deveríamos buscar o que ele chama de justa medida. Então, tudo aquilo que começa a exceder pode ser vício. A gente acha que vício é o quê? Cigarro, viciado de cigarro, viciado da cachaça. A gente acha que vício é isso. Mas tudo aquilo que você coloca como paixão e ele excede além daquilo que você deveria fazer, isso pode ser uma paixão, pode ser um vício. Pode ser jogo. Pode ser uma série de coisas. E aí você veio para Cristo. Sua vida está em Cristo. E talvez antes de Cristo você tinha algo que era muito difícil para você. E aí como é que você lida com isso hoje? Em Cristo, como nova criatura. E aí, Pedro diz: olha, agora que vocês são filhos de Deus, filhos obedientes, vocês não podem deixar que os desejos do passado, de quando vocês estavam na ignorância, de quando vocês estavam longe de Cristo, possa moldar a sua própria vida. O que era difícil para você no passado? O que te dominava? O que era mais forte que você? Você venceu isso em Cristo. Mas a gente precisa tomar cuidado para não querer reviver aquilo que já está sepultado. Para não querer reviver aquilo que já está morto, que já está crucificado na cruz do Calvário. E então, eu preciso tomar cuidado com os desejos de antes. Quando a gente casa, a gente se torna uma só carne. Mas quantas vezes a gente sabe de casais que ainda lidam com questões do passado? Você já casou, mas você tem uma lembrança daquela namorada. Você lembra? Irmão, você casou, esquece. Deleta, exclui, vira a página. Lembra daquele rapaz que era tão educado, tão legal. Como o pastor hoje falou de manhã, né? Casou com o príncipe, veio para casa só o cavalo, né? E aí você começa a pensar nessas coisas do passado. Naquela época você era bonitão, não tinha barriguinha, era todo malhado, sarado. E hoje você está acima do peso como eu e roncando ainda. Aí você começa a pensar: não, rapaz, mas naquela época que era legal, hein? Naquela época eu era bonito, tal. E aí a nossa mente começa a rastrear o passado. A nossa mente começa a pensar nas coisas do passado. E Pedro nos chama a atenção para que nós tenhamos cuidado. Esse é um caminho que a gente não deve mais voltar. Então a gente precisa eliminar tudo aquilo que não fez bem na nossa vida. E como era a nossa vida antes de Cristo? Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, verso 1, o seguinte: vocês estavam mortos nas suas transgressões, nos seus pecados, nos quais nós costumávamos viver.
quando nós seguíamos o quê? O padrão desse mundo e do príncipe do ar, o espírito que agora atua nos filhos do diabo, da desobediência. E ele diz antes, todos nós também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando os pensamentos dela. Com outros, éramos por natureza filhos da ira. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. O diabo pode aparecer na sua história, na sua vida, querendo pintar um quadro do passado como fosse legal, como fosse bom. Nossa, mas parece que era legal naquela época. Eu sei que era pecado, né? Nossa, mas parece que era legal, né? Então, no passado, essas coisas de pecado eram normais. Na verdade, nem pareciam erradas. Quem não tinha Cristo no passado, parece que o pecado nem era pecado. A gente não achava aquilo errado. Muito pelo contrário, o que a gente dizia? Se eu estou bebendo, eu estou pagando com o meu dinheiro, você não tem nada a ver com isso. A gente fazia o que não prestava e a gente não entendia isso como errado. E aí Efésios, novamente, capítulo 5, verso 8, porque vocês antes eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. E aí o que ele está dizendo? Viva como luz. Nós em Cristo precisamos iluminar caminhos e mente das pessoas. Nós não podemos chegar em lugar de trevas e deixar que a nossa luz em Cristo se apague. Vivam como os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E ele diz, não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-no à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Você que tem família não crente, a gente precisa tomar um certo cuidado, eu vou tentar explicar isso. A parte do meu pai, a maioria, até hoje são católicos, e sempre quando eu estava em Jaciara, eu ia lá passar o ano novo e almoçar lá, e quando eu chegava lá, o carro já estava de ré e o forró já estava pegando, né? Forró, o povo dançando e tal, e eu crente, né? Estou lá, pastor, beleza, forró comendo, o povo bebendo, e está tudo bem, né? E daí, na hora do almoço, vamos chamar o Jean para orar. Vem cá, Jean, ora aqui para nós. Orava, beleza, almoçava, dava ali 2 horas, comia o bolo, o que eu fazia? Gente, obrigado, olha, eu tenho um compromisso, olha, eu preciso ir, vou deixar vocês mais à vontade. Porque quem começou a beber de manhã, ali para tarde, o negócio começa a complicar. Então eu preciso fazer o quê? Ter discernimento. A gente não pode dar as costas. Eles não são crente e eu sou, agora eu não me misturo, né, pastor? Porque luz e trevas não combinam, né, pastor? É verdade. Mas como é que você vai ganhar a sua família? Como é que você vai pregar para ela? Pastor, não quer dizer que eu tenho que estar no forró? Não. Você pode até estar lá junto, mas não dança forró lá, não. O pessoal depois não vai entender muito legal, sabe? Só não vai conseguir entender, porque qual que é o olhar que se tem para o crente? O crente é o quê? Diferente. E aí, como diz o Kadosh, o crente é o quê? Separado. Crente não faz essas coisas. Crente é diferente. Mas aí, no momento, na hora que você tem que ser diferente, o que você faz? Você se torna igual. Missão fracassada. Na hora que você tem que ser diferente, você se torna um igual.
As pessoas, irmãos, não vão nos respeitar se nós, na hora de ser luz, nós formos trevas. Não há vida sem santidade. Não há ministério sem santidade. Não há casamento sem santidade. Não há negócio sem santidade. Será que nós somos santos nos nossos negócios? Seu carro bateu as 4 portas e o porta-malas, você mandou arrumar. Na hora de você vender, o cara pergunta: já foi batido esse carro? Não, de jeito nenhum, nunca foi batido. A gente é santo nos negócios? A gente é santo na internet? Lá no grupo do WhatsApp, lá da firma, daquela galera que só posta o que não presta? Não há como nós servirmos a 2 senhores. Ou servimos a Deus em santidade, ou ao pecado e ao diabo. Agora, irmãos, nós já não somos mais trevas, porque Deus diz que nós fomos transportados, Ele tirou a gente lá, da imundícia, do pecado, e nos trouxe para a maravilhosa luz. Então, haja, viva, negocie, trabalhe, case, namore, em santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Tito, capítulo 1, verso 15, vai dizer assim: para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os ímpios, os descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Todos os dias que a gente liga a TV, a gente está vendo uma coisa nova, absurda, esquisita, complicada. Mas para nós que somos servos do Senhor, que somos luz, que vivemos em santidade, isso não nos preocupa. Apocalipse diz o quê? Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Mas aquele que é sujo, que se suje mais ainda. Então eu preciso lutar contra os desejos do passado. De repente você fala: não, pastor, eu não tenho nenhum desses. Amém, glória a Deus. Mas há muitas pessoas que ainda não lutam. E tome cuidado. Esteja preparado, esperto, atento, vigilante sobre os desejos do passado. Para finalizar, desafios da santidade, eu preciso entender que santidade não é uma opção. Eu preciso entender que santidade não é uma opção. Verso 15. Assim como é santo aquele que o chamou, sejam também santos em toda sua conduta. Pois está escrito: sejam santos porque nosso Deus é santo. Há uma expressão na nossa cultura que diz assim: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E Jesus deu nome a isso. Chama-se hipócrita. Hipócrita é aquele que prega santidade, fala de santidade, quer viver em santidade, mas a sua vida o condena. E nós, irmãos, nós não seguimos pessoas que não dão exemplo. Nós não nos submetemos a pessoas que cobram uma coisa e faz outra. E isso é tão sério e importante que talvez você esteja pensando no pastor que está aqui pregando e todo mundo está aqui olhando: nossa, o pastor deve ser muito santo, então nós vamos caminhar com ele. Eu estou lutando. Mas não diz respeito a só a liderança religiosa. Diz respeito a você que é pai, a você que é mãe, a você que é esposo, que é casado, a você que é esposa. Qual o exemplo ou modelo de pai que nós estamos dando para os nossos filhos? O pai fuma, o filho começa a fumar. O que o pai fala? Você não pode fumar não. Se você fumar, eu vou te bater. Se você não arrancar esse cigarro, eu vou te pegar. Aí o menino fala: ué,
Mas o senhor fuma também? Não estou entendendo. Qual é o modelo de pai, de esposo que nós estamos construindo em nossa casa? Qual o modelo de funcionário, de patrão? Será que nós temos autoridade? Será que nós somos referência? Ou as pessoas, quando falam talvez de nós, é mais ou menos quando você fala assim, você conhece fulano? É a pessoa, por quê? Quando a pessoa fala assim, por quê? Você já pode saber. Agora, irmãos, quem nos chamou pela sua graça, quem nos chamou para fazer parte do seu reino, do ID, da sua obra, da sua missão, da sua igreja, ele é santo. Quem nos chamou é santo, então ele exige de nós santidade. Se ele não fosse santo, talvez ele não nos cobraria. Se ele não fosse santo, como é que ele vai cobrar? Quem nos chamou para vivermos para ele é santo e deseja, o texto diz, que sejamos santos em toda a conduta. Não é na conduta da igreja no domingo à noite. Não é na conduta do meio religioso. Mas o Senhor nos chama para ser santos em toda e qualquer situação, em toda conduta. É no trabalho, é nos negócios, é na internet, é com o vizinho, é com o parente, é com aquela cunhada legal que você tem, com aquela sogra bacana, com o cunhado gente boa. É em toda e qualquer situação, em toda conduta. Porque para ser santo aqui na igreja, domingo à noite, é a coisa mais fácil do mundo. Mas amanhã, segunda-feira, o Senhor vai exigir que nós continuemos vivendo e andando em santidade. Conta-se a história que um dia uma mãe foi atrás de Mahatma Gandhi, líder hindu, da Índia, que lutou pela libertação da Índia em relação à Inglaterra. E um dia a mulher foi através do Mahatma Gandhi, que ele era considerado mestre, um guru, e ela chegou nele e disse assim, Gandhi, eu vim aqui trazer meu filho porque ele está comendo muito açúcar. Aí ele disse assim para ela, tudo bem, você volte daqui uma semana. Aí ela ficou meio assim. Depois de uma semana ela volta com o menino. Gandhi, eu vim trazer esse menino aqui para você conversar com ele, porque ele está comendo muito açúcar. Aí então ele olha para o menino e diz assim, menino, para de comer açúcar. E a mãe olhou e falou, mas por que você já não fez isso semana passada? Esperou voltar aqui? E ele disse assim, semana passada eu ainda comi açúcar. E quando nós falamos de santo, santo é o único atributo que a gente poderia falar numa palavra mais fácil, adjetivo de Deus, que tem o que no Antigo Testamento a gente não tinha a ideia de hipérbole, de dar ênfase a uma coisa. Então, os judeus, para eles tentarem fazer uma hipérbole do nosso português, eles faziam a repetição, tá? Então, por exemplo, você chega em casa e diz, estou morrendo de fome. Você não está morrendo de fome, mas você quer dizer o quê? Eu quero dar uma intensidade, estou com muita. No hebraico não tinha isso. E por isso eles usavam a ideia da repetição. E aí dentro dos atributos de Deus, o único atributo que usa essa expressão de grandeza, de muito ou de hipérbole, é a expressão santo. É o único. Por exemplo, nós não temos na Bíblia, Deus é amor, amor, amor. Não temos.
Nós não temos na Bíblia, Deus é justiça, justiça, justiça. Não temos Deus bondade, bondade, bondade. Mas por 2 vezes, em Isaías 6, verso 8, e também Apocalipse 4, 8, diz o quê? Deus é santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos, louvado seja o nome do Senhor. Então nosso Deus é santo. E Ele exige que a sua igreja, o seu povo, viva diferente do mundo. Viva diferente do Instagram, viva diferente do TikTok, viva diferente desse mundo que está caído e corrompido, mas viva o mundo real. E aí no verso 16, sejam santos, porque papai é santo. Se papai é santo, papai pode cobrar vocês de serem santos também. Então a gente percebe que santidade não é uma opção. Ah, hoje eu quero ser santo. Ah, amanhã não. Uma hora sim, uma hora não. Não, não existe. Ou você é, ou você não é. Mas ninguém é santo por si só. A santificação é obra do Santo Espírito de Deus. Mas o apóstolo Pedro está nos dizendo que nós que agora tivemos a nossa mente iluminada, nós precisamos tomar cuidado. E a gente precisa estar preparado. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Desafios à santidade. Eu preciso estar preparado para agir. Todo mundo sabe quando o perigo está rondando. Todo mundo aqui sabe. Adolescente, jovem, adulto, casado, não casado, solteiro, todo mundo sabe. A pessoa chegou com um negócio muito bom para você, um negócio muito vantajoso, muito vantajoso. Você precisa estar preparado para agir. Segundo, eu preciso lutar contra os desejos do passado. Há pessoas que foram libertas e amém. Mas há pessoas que lutam até hoje com coisas que no passado dominavam a vida dela. E aí Pedro diz, não deixa que essas coisas venham criar efeito na sua vida. Mas pastor, como eu posso fazer isso? Primeira carta de João. Sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitar-vos a Deus? Buscar Ele, clamar a Ele, pedir ajuda, orar, chorar na presença dEle, ler a palavra, ouvir hinos. Eu preciso me sujeitar a Deus, porque a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. Eu fico cheio de Deus, aí Ele diz, então, resisti o diabo. Dá-nos a ideia que o cara põe o pé de apoio aqui, trava o braço e fala, pode vir. O diabo não vai. O diabo vai fugir. Porque nós estamos sujeitos a Deus. Não somos nós que somos fortes, irmãos. Não somos nós que somos super-homem ou mulher maravilha. Mas é a graça que está em nós que nos ajuda a dizer não para aquilo que o mundo está dizendo sim. É a graça que está nos dizendo que nós conseguimos resistir o diabo, o pecado, a tentação ou qualquer coisa desse mundo que queira tirar você da presença de Deus. Resista ao diabo. Não quero, não vou, não posso. Não é assim que a mãe dizia? Você não é todo mundo. Eu preciso entender que santidade não é uma opção. Se você quer servir a Deus com fidelidade, santidade não é uma opção. Nós precisamos nos santificar em tudo. Todas as vezes que Deus ia descer no arraial de Israel, Deus dizia para Moisés, santificai-vos, que amanhã eu farei proezas no meio de vós.
Para Deus descer no arraial, irmãos, tinha um dia de preparação, perdão dos pecados, consagração, oração, busca na presença de Deus. Então Deus vinha, então Deus descia no arraial. Mas Deus também dava o alerta: aquele que não se santificar pode o quê? Pode morrer. Então Deus, irmãos, está nos chamando à santidade. Dias difíceis estão vindo, irmãos. As coisas estão complicando, o cerco está fechando, mas Deus ainda conta com a igreja santa, separada, né, de boas obras, lavada e remida de boas obras. O adolescente, todo adolescente acha o seguinte: olha, o dia que eu casar, aí eu vou conseguir viver em santidade. Adultos têm tanto desafio como um adolescente, quanto um jovem, só muda. Então a santidade não é apenas para quem é velho. Já está bem idoso, não sai de casa, esse consegue ser. Não. Santidade é um desafio a todos nós. Santidade é um desafio da igreja brasileira, da igreja de Jesus nos últimos dias sobre a face dessa terra. Vamos colocar de pé? O Sérgio Louvor vai louvar. E assim como você fez uma análise interna na hora da ceia, assim como você fez uma avaliação de como você tem vivido em toda área e todo aspecto da sua vida, faça isso novamente. E caso de repente alguma área, alguma situação que você está tendo dificuldade, clame a Ele. Ele sabe dos teus limites, Ele sabe das tuas fraquezas. Salmo 103 vai dizer que Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Mas o mesmo Salmo 103 ele diz que assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim é a misericórdia do Senhor para conosco. O Senhor tem perdão para a minha vida, o Senhor tem perdão para a sua vida, o Senhor tem um novo momento para a sua vida, para o seu casamento, para a sua história, para o seu trabalho, para a sua casa, para os seus familiares. Eu não sei qual é o teu desafio aqui nessa noite, mas eu sei que o Senhor, o nosso Pai, está nos chamando à santidade. Louvado seja o nome do Senhor.